O que você sabe sobre os ambientes de inovação? Os ambientes de inovação são espaços de aprendizagem coletiva, intercâmbio de conhecimentos e práticas produtivas, de interação entre os diversos agentes de inovação, como empresas, instituições de pesquisa e agentes governamentais. Aqui na Universidade Franciscana temos a ITEC, ambiente de inovação que fornece estrutura física aos empreendedores, acesso à rede de contatos, biblioteca, laboratórios, além de capacitações, assessorias, mentorias nas áreas de gestão, tecnologia, inovação e RH. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, o programa Novas Fronteiras recebe o professor de Ciências Contábeis e diretor do Ocean Tech, Parque Tecnológico da FURG, Arthur Gibon. Seja bem-vindo! Olá, muito obrigado aí por esse convite. Eu quero saudar todos os espectadores do programa Novas Fronteiras, do pessoal da UFN TV, em especial vocês duas, né, Gabriela e a professora Patrinês. Quem também participa deste bate-papo é a professora do curso de Administração e integrante da equipe de implantação do ITEC Parque UFN, Patrinês França Zonato. Seja bem-vinda, professora! Muito obrigada pela oportunidade. Cumprimento também ao professor Gibon, que está aqui conosco. Então, professor Gibon, quais os tipos de ambiente da inovação e suas diferenças? Bom, a gente tem vivido, né, a inovação ela traz muitas novidades, né, naturalmente, e não tem sido diferente quando a gente pensa em ambientes, né. Quando eu comecei a trabalhar com inovação há mais de 10 anos, né, 15 anos atrás, nós tínhamos duas figuras muito claras, né, que eram os parques tecnológicos e as incubadoras de empresa. Hoje em dia a gente tem, além desses dois, a gente tem coworkings, a gente tem hubs de inovação, centros de inovação, distritos de inovação, cidades inteligentes, enfim, tem uma infinidade aí, aceleradoras, né, de startups, uma infinidade aí de novos ambientes que fazem parte desse ecossistema de ambientes. Professora Patrinês, quais as vantagens que as startups podem encontrar nesses ambientes de inovação? Além de toda a estrutura física que é disponibilizada para as empresas que lá fazem parte do ambiente de inovação, a gente tem, dentro dessa estrutura física, os laboratórios, né, que são disponibilizados para elas, que toda instituição tem acesso a todos esses espaços institucionais. A gente tem a gestão qualificada, também tem-se o processo que é o principal hoje, que é a geração do network dentro desses espaços, né? Principalmente para a empresa nascente, que são as startups, então elas precisam estarem conectadas aos demais empresas que lá fazem parte, né? Ou também partes externas ao ambiente, para que assim consigam buscar também investimentos, né? Em um mercado hoje tão competitivo. E além das conexões que elas fazem nesse ambiente colaborativo, o próprio conhecimento, né? O quanto o conhecimento ele é gerado, ele é difundido e ele é compartilhado nesses ambientes de inovação. E já que a gente está falando em conhecimento dentro desses ambientes, eu aproveito já para perguntar ao professor Gibon, né, em seu entendimento, como ele entende que a transferência de conhecimento em ambientes de inovação podem vir a contribuir com a sociedade de um todo, né? Lembrando, né, e frisando sempre que o fluxo de informações desses ambientes são contínuos, né, onde tem a troca de experiência, de acertos, né, professor, de erros, né? Então gostaria que o senhor nos explicasse, nos falasse em seu entendimento como pode ocorrer a transferência de conhecimento dentro desses ambientes. Ótimo. A gente tem a transferência de conhecimento, né, na universidade como um todo. Esses ambientes, quase todos, estão ligados de uma forma ou de outra a universidades, tá? Porque a gente não gera inovação sem conhecimento, né? E esse conhecimento é gerado nos bancos escolares das universidades, em especial, das universidades. E essa transferência, ela se dá nessa relação direta, né? Nesses ambientes, a gente tem, como a professora Patrícia citou, a gente tem as empresas, né? As empresas sejam empresas já consolidadas nos parques tecnológicos, sejam empresas startups nas incubadoras, né? E em outros ambientes, como hubs, enfim, como eu já citei. Bom, então, essa transferência do conhecimento para a sociedade se dá por meio das empresas, porque é por elas que os produtos nascem, né? São formatados,
para atender um problema, para atender essa solução, ela é criada para atender um problema que existe na comunidade, na sociedade, e então é por meio deste produto que é criado dentro dessas empresas que o conhecimento sai dos bancos acadêmicos e caminha para a sociedade civil, né? Para a sociedade que está fora desses muros, hoje em dia até muros não físicos, né? Hoje em dia a gente tem espaços, ambientes como esse que não estão dentro das universidades de forma estrita, né? Mas na calçada, como por exemplo, a gente tem alguns hubs de inovação que estão na calçada, estão nas ruas. O meu parque aqui ainda está dentro do campus, dentro da estrutura física do campus, né? Mas mesmo assim, a gente tem diversas atividades para aproximar a comunidade para estar aqui dentro. Professor Gibbon, assim como o senhor comentou, os ambientes de inovação estão sempre ligados, geralmente, a uma universidade. Enfim, dessa forma, como esses ambientes de inovação contribuem tanto na formação de profissionais em conhecimento quanto no espaço? A relação ela é muito intensa, né? Porque assim, nós temos empresas aí, pode ser startups ou pode ser empresas já consolidadas que vão consumir, demandar este conhecimento que nós falávamos antes da universidade, né? Então a gente tem muita parceria das empresas com grupos de pesquisa, com laboratórios, né, dentro da universidade. Então, essa interação, né, faz com que a gente tenha um ganho, né, um ganho de potência, né, em desenvolver inovação, em promover inovação. E o ganho, ele é de ambas as partes, porque nós também, como universidade, eu sou professor da FURG, né, nós temos laboratórios, muitas vezes, trabalhando com a ponta, né, do que a sociedade demanda de solução de problemas reais do dia a dia, né, muitas vezes, quando a gente vai como professor, quando a gente vai pensar um trabalho de acadêmico, né? Tese, dissertação, um trabalho de conclusão de curso, muitas vezes a gente vai buscar um problema que existe no mundo, na literatura, em outros lugares, e com esses ambientes a gente consegue trazer para próximo de nós os problemas, né? Qual é o problema que a sociedade do meu entorno está enfrentando e que eu posso resolver por meio da inovação? Qual é o problema que eu tenho hoje posto pela cidade, pelo meu território, que eu posso desenvolver por meio dessas empresas que estão nos ambientes? E aí, o ganho ele é fantástico, porque nos laboratórios ganham, porque estão desenvolvendo isso junto com as empresas, os alunos ganham, porque muitos deles fazem estágio, trabalham nessas empresas de base tecnológica, enfim, a universidade como um todo ganha muito, né, porque reforça, né, esse seu compromisso com a solução de problemas reais do seu território. Professora Patrinês, como a UFN vem trabalhando tanto no ambiente de inovação quanto na implantação do Parque Tecnológico? A Universidade Franciscana ela vem trabalhando fortemente na inovação, nesse novo ecossistema da inovação, que hoje é o novo marco da Universidade Franciscana. O nosso ambiente de inovação está há mais de 10 anos, né, de atuação, passou mais de 58 empresas por lá. Hoje tem-se 23 empresas incubadas, né? Lá a gente tem-se ambiente colaborativo, empresas residentes, espaços de coworking, né? A gente tem também, agora vem a somar então a implantação do Parque Tecnológico junto ao ambiente, onde a gente está sempre na prospecção de novas empresas, né? No desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, novos processos, né? Então, vivemos uma nova era da inovação e não tem como as universidades, como bem o professor Gibbon, está afastado desse processo todo que faz tanta diferença para a sociedade ou para agilizar um processo, uma demanda da própria sociedade, das próprias empresas. E pegando também um gancho, o professor falou ali sobre o papel da universidade, hoje a gente tem, junto ao parque, incubadas as últimas 3 startups que fizeram parte, são startups de alunos de mestrado e doutorado, alunos e professores aqui da Universidade Franciscana, que é a Aproveita Mais e a Borsana, que são 2 casos, né, 2 cases aí que a gente tem mais a somar, então que eles pegaram os conhecimentos adquiridos aqui dentro da Universidade Franciscana através das suas pesquisas em laboratórios, através dos seus trabalhos finais de curso e viram, né, um gap, um novo negócio, foram empreender e hoje faz parte do ambiente da inovação. Então estamos aí muito satisfeitos com esse ingresso, com essa somatória de conhecimentos, tanto dos nossos acadêmicos, né, vindo para esse ambiente colaborativo e a partir daqui a gente possa atender às demandas do mercado. E aí, se me permite, mais um ganho, né, desses ambientes para as universidades, por meio do que a professora Patrinês falou, que são os próprios alunos empreendendo, né, desenvolvendo seus trabalhos acadêmicos e vendo uma possibilidade de ter uma vida profissional também
junto à universidade por meio do empreendedorismo. Eu tive agora, no mês de julho, a última reunião da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, a Regimp, do qual eu sou presidente. A reunião foi aí na Universidade Franciscana, e eu fiquei impressionado, positivamente impressionado com o que vi, tanto da universidade, né, como um todo, mas em especial dos ambientes de inovação. Cabe fazer um destaque aqui, eu acho que cabe a mim fazer um destaque, porque não sou da Universidade Franciscana, que a UFN teve uma grande vitória no último edital de parques tecnológicos da FINEP, né, que é um edital em nível nacional. Vários estados, vários ambientes dos estados, de todos os estados brasileiros participaram, e na linha, né, de parques tecnológicos em implantação, a UFN ficou entre os 10 primeiros colocados, né? Isso é uma grande conquista, dado a qualidade do projeto e a qualidade do que está sendo feito aí na universidade. Muito bem, professor Gibbon, muito obrigada. A gente está aí trabalhando juntos, né, sempre para o crescimento e desenvolvimento como um todo. E a minha próxima questionamento, a professor Gibbon, professor, é nosso diretor aí de parque também, atua dentro das universidades também. E como o senhor vê o papel de todas as universidades para esse novo momento que a gente vive, que é a sociedade do conhecimento, né? Antes a gente entendia que o conhecimento era muito restrito à própria universidade, né? Não era restrito à própria universidade, mas a gente não via algo tão prático ser desenvolvido no mercado, ou melhor, a gente não tinha tanto apoio, ou ainda, era um afastamento das empresas, que está errado. A gente forma profissionais para o mercado. Então, qual o entendimento que o senhor tem das universidades, o papel hoje que ela assume diante de todo esse conhecimento que é formado? A universidade ela passa a ser, eu acho que ela sempre foi, mas ela passa, dentro desse contexto da inovação, a ser o ator talvez mais relevante, porque, de novo, a gente não consegue fazer inovação sem conhecimento, e a gente gera esse conhecimento dentro da universidade. Mas é claro que, como o mundo tem acelerado muito, né, a gente tem tido mudanças radicais muito fortes na última década, né, de relação entre pessoas, transformações profissionais, enfim. Eu acho que a gente precisa também, eu sou um professor de universidade, então eu faço assim minha culpa, a gente precisa também atualizar os nossos conceitos, a nossa visão de universidade para o mundo, né? A universidade precisa estar mais atenta e aberta para os problemas do seu entorno, né? A gente precisa trazer mais, como tu mesmo citaste, professora, essa ideia do envolver a universidade e desenvolver os problemas que a gente percebe no nosso entorno dentro da universidade, aproximar esses dois mundos, né? Atualizar nossa sala de aula, né? A gente ainda tem muita sala de aula com leitura, com apresentações, e os alunos estão demandando casos práticos, eles querem aprender fazendo, né? A gente brinca não, a gente usa uma expressão chamada mão na massa, né? Aprender por meio de resolução de problemas reais, trabalhando nesses problemas. Então, eu acho que são conceitos que já estão sendo utilizados em diversas esferas acadêmicas, em diversas universidades, mas que a gente precisa fomentar cada vez mais e trazer para todas, né? Essa ideia de trazer a realidade para o nosso aluno cada vez mais, ele aprender, se desenvolver academicamente com a solução de problemas reais. Professor Gibbon, de acordo com a Secretaria de Inovação do Estado, o Rio Grande do Sul está em primeiro lugar de inovação no Brasil. Diante disso, como está o cenário de Santa Maria na contribuição para essa colocação? Sim, existem alguns rankings na inovação, né? Esse ranking é do Centro de Líderes Públicos, alguma coisa assim, que coloca o Estado do Rio Grande do Sul como bicampeão, na verdade, né? Ele foi em primeiro lugar em 2021 e, de novo, em primeiro lugar em 2022, o que é ótimo, né? Quando eu digo que tem diversos rankings, é porque a inovação ela é realmente muito potente e diversas instituições estão trabalhando a inovação, né? Mas isso é ótimo, o Rio Grande do Sul está... e dependendo do ranking que você encontra, nesse da CLP, a gente é em primeiro lugar, mas em outros a gente fica em segundo, terceiro. No pior ranking, a gente fica em quarto lugar nesses rankings relacionados à inovação. E isso é muito bom para o Estado. E quando eu penso em Santa Maria, quando estive eu citei isso na minha fala, acho impressionante assim, como Santa Maria sempre foi reconhecida como uma cidade acadêmica, né? Uma cidade de boas universidades, que as pessoas vão para a cidade para fazer sua graduação, fazer seu mestrado, seu doutorado, enfim, se qualificar, né? Mas é impressionante o que Santa Maria está fazendo do seu ponto de vista da inovação, né? Tanto com as estruturas de inovação da UFN, mas também com as estruturas de inovação da Federal de Santa Maria. Enfim, eu conheci o projeto da GARI, estive ali para ver
distrito criativo. Então, eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo em Santa Maria, né? O que faz jus da potência que Santa Maria realmente tem no estado e no país, né? E acredito aí que Santa Maria cada vez mais vai se fortalecer como um dos polos de inovação do país, né? E ela é muito bem localizada, bem no meio do estado, ela consegue também congregar atores, ações, né, atividades das outras regiões, enfim, tem uma oxigenação natural de novos alunos que chegam a Santa Maria para fazer a sua graduação, para fazer sua pós-graduação, isso oxigena a cidade de ideias, enfim, Santa Maria tem todos os ingredientes para ser, como já está sendo, né, um dos grandes expoentes aí de inovação do país. Professora Pátria Inês, quais os primeiros passos para implantar uma cultura da inovação? Então, Gabriela, muito do que a gente foi discutido aqui, agora a gente vai para... Da sala de aula, a gente vai para as empresas, né? O professor Gibbon citou as pessoas, os profissionais. Esses profissionais dentro das organizações, quando é implementada uma cultura de inovação, falando dentro das empresas, primeiramente as empresas têm que dar espaço, têm que dar voz, têm que ouvir os colaboradores que lá estão. Então, se ela pensa em inovar, se a empresa quer inovar, ela tem que incentivar os colaboradores no processo de inovação, ela tem que estimular, a gestão ela tem que ser confortável para que os funcionários, para os profissionais tenham acesso a expor as suas ideias inovativas, né? Isso se tratando dentro das empresas. Porque o que acontece? O professor Gibbon falou, a gente está numa região altamente inovativa, né? Temos pessoas, temos processos, temos empresas, né? Tem o governo que nos assessora, então o que falta mais a questão da inovatividade? Por que não existe, por que não tem a cultura da inovação muitas vezes? Por falta de estímulo, de espaço desses profissionais serem ouvidos muitas vezes. Então é importante sim que se crie a cultura da inovação. Assim como na sala de aula, que o professor Gibbon muito bem destacou, precisamos não deixar a leitura de lado, que ela é fundamental, ela é a base da nossa vida, né, enquanto profissional. Mas os alunos têm que ter mais mão na massa de tentar inovar, de criar algo novo, de desenvolver um produto, um processo, uma ferramenta, um serviço inovador. E apresentar isso dentro da universidade e posteriormente fora da universidade para uma empresa, né? Então, a cultura tem que ser estimulada em todos os ambientes, universidade, nas próprias empresas, na sociedade onde a gente está inserido. Muito obrigada, professores, pela participação de vocês. Muito obrigada, Gabriela. Eu agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição. Para mim é um prazer conversar com a comunidade da UFN, conversar com a comunidade de Santa Maria. Muito obrigada pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/UFNTV. Tchau!